Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Bem, eu estou feliz por estar aqui, me sinto honrado por esse convite de estar pregando aqui nessa igreja. Não que seja a primeira vez, é óbvio, aleluia, mas essa igreja está completando seus 10 anos de existência. Louva a Deus pela pessoa do pastor João Alexandre, uma pessoa muito querida, que já nos tornamos íntimos. E algumas pessoas desse ministério que todas as vezes que eu entro por essas portas, sou muito bem recebido. E eu estou feliz por essa conquista, louvado seja Deus. A última vez que eu preguei aqui, aleluia, ainda estava lá na frente, naquele pequeno salão diante desse. Louvado seja Deus, que conquista, irmãos. Abre a sua Bíblia no livro do profeta Joel. Quem já achou, diga glória a Deus. Tem gente lá atrás que ainda não achou não. Ô Senhor, o tema dessa festividade é Deus levantando um altar, não é isso, Antônio? Não é isso? Levantando um altar ao Senhor. Amém? Glória a Deus. E esse tema tem muito a ver. Amém? Porque eu quero falar aqui dentro desse texto do livro do profeta Joel. Eu quero falar sobre primeiro amor, irmãos. Retomando o primeiro amor. Redescobrindo o primeiro amor. E o primeiro amor tem muito a ver com levantar um altar ao Senhor. Amém? Nós sabemos que o altar do Senhor é a nossa vida, é o nosso coração. E muitas das vezes nós precisamos nos redescobrir diante do Senhor. Abriu a sua Bíblia? Vamos lá. Capítulo 1, versículo 10 somente. Versículo 10. Capítulo 1, versículo 10. O campo está assolado e a terra triste, porque o trigo está destruído, o mosto se secou e o azeite acabou. Vamos recitar todos juntos? O campo pode sentar no teu lugar. Bem, o tema Joel significa Jeová é Deus. E a Bíblia diz que Deus levanta o profeta Joel para profetizar para o povo de Judá numa época, louvado seja Deus, que o povo estava retomando, redescobrindo a sua vida e o seu posicionamento diante da presença do Senhor. A Bíblia diz que muito antes do profeta Joel vir profetizar para o povo de Judá, lá atrás, aleluia, o povo havia passado por uma crise espiritual muito grande. A Bíblia diz que Deus levantou um rei chamado Jeú, aleluia, na nação de Israel. E a Bíblia diz que por meio da pessoa do profeta Elias, antes do profeta Jeú assumir o reinado de Israel, a Bíblia diz que Deus levanta o profeta Elias, e Elias, cheio da ousadia e cheio da presença de Deus, ele anuncia ao povo que o povo precisava deixar de prestar culto a Baal, que o povo precisava deixar de prestar culto àqueles deuses pagãos, e que aquele povo precisava voltar a estar diante da tua presença, como Deus assim se agradava. E a Bíblia diz que Deus inspirou o profeta Elias. A Bíblia diz que Elias, ele desafia os profetas de Baal, e Deus prova ser Deus por intermédio da pessoa de Elias, e o povo percebe que eles não poderiam permanecer com os seus corações voltados para prestar culto a Baal. O povo precisava voltar à presença de Deus e retomar as suas vidas na presença do Senhor. E a Bíblia diz que por meio de Elias, uma obra de restauração espiritual se iniciou. E a Bíblia diz que essa obra de restauração espiritual, ela se concluiu na nação de Israel, por intermédio de um rei chamado Jeú. Segunda Reis fala sobre isso. A Bíblia diz que Jeú, um rei cheio do Espírito de Deus, ele destrona todos os altares que foram erguidos a Baal, e o povo começa a adorar o Senhor. E a Bíblia diz que nesse mesmo tempo em que Jeú propõe uma restauração espiritual, lá em Judá, um sacerdote cheio da unção do Senhor, chamado Joiada,
Joiada também começa a incentivar a nação de Judá a largar os altos, a remover os altos e a voltar a estar diante da presença de Deus. E quando Deus levanta o profeta Joel, para profetizar justamente para o povo de Judá, foi justamente naquele momento em que Joiada estava anunciando ao povo que o povo não podia mais prestar culto a Baal, e o povo estava abandonando o culto a Baal e estava retomando as suas vidas diante da presença do Senhor e voltando à primeira obra. E o interessante é que quando Deus levanta o profeta Joel, para anunciar uma palavra de juízo para a nação de Judá. Qual foi a palavra? Olha, Deus está me dizendo que uma peste de gafanhotos, que uma peste de insetos vai se levantar contra essa nação, e essa nação será devastada, essa nação será destruída, e tudo o que vocês têm por precioso será, aleluia, destruído, e se tornará como esterco diante da presença do Senhor. Aí eu, estudando essa palavra, alguns meses atrás, houve dentro do meu coração um questionamento. Se o povo de Judá estava acabando de retomar as suas vidas na presença do Senhor, se Israel tinha deixado de prestar culto a Baal, Judá estava voltando a ter uma vida em comunhão com Deus, então eu entendo de início, evangelista Antônio, que o povo estava voltando-se para o Senhor. Então, se o povo estava voltando-se para o Senhor, por que Deus levanta Joel para anunciar ao povo que uma grande peste os assolaria? E os assolou. Parece que meio contraditório. Se eles estavam voltando-se para buscar a Deus, por que justamente no momento em que eles estão se redescobrindo, se posicionando em Deus, foi justamente o momento que Deus permite que uma grande peste viesse sobre eles? Mas quando você faz uma pesquisa mais apurada, você entende que Deus não permite que essa peste assole a Judá despropositadamente. Existia um foco que Deus queria alcançar. Deus queria chamar a atenção deste povo. Deus queria despertar a atenção deste povo para algo que eles ainda não tinham atentado diante de Deus. Eles estavam aparentemente voltando às primeiras obras, mas existia na vida daquela nação uma defasagem espiritual, e Deus precisava, por meio daquela tormenta, fazer com que os seus olhos se abrissem e eles percebessem que não era suficiente remover os altos a Baal, não era suficiente reparar as brechas que haviam sobre o templo, mas eles precisavam, mais do que isso, ter uma vida cheia da unção do Senhor sobre a sua vida. E a Bíblia diz que quando essa peste veio sobre eles, a Bíblia diz que o povo começa a ficar meio que sem entender, e o povo começa a buscar o profeta, o povo começa a buscar o sacerdote, para que eles, em nome do Senhor, pudessem fazer o povo entender o porquê Deus estava permitindo que aquela peste, justamente naquele momento em que o povo estava se voltando para buscar ao Senhor, viesse assolá-los. Existem pessoas, irmãos, que elas vêm para a igreja e elas tinham lá fora uma vida de prostituição, e ao entrarem para a igreja são impactadas pela mensagem do Evangelho e elas abandonam aquelas práticas ilícitas. Existem pessoas que entram, louvado seja Deus, para o Evangelho, e elas mudam os seus trajes, elas se revestem com uma nova roupagem, fisicamente falando, e eles entendem que isso é o suficiente, que vida cristã se resume nisso: ex-viciado, ex-drogado, ex-prostituto, ex-fanfarrão, ex-mas não sei o que, e etc. Então muitos de nós se resume que o poder de Deus se limita em simplesmente, aleluia, nos libertar de todas as práticas que a sociedade e que a Bíblia reprova. O que estava acontecendo com este povo era justamente o que acontece com algumas pessoas dentro da igreja.
Eles entenderam a mensagem e deixaram de prestar culto a Baal. Eles entenderam a mensagem e começaram a consertar o templo. E eles achavam ser isso o suficiente. Deus quer levantar um altar nessa noite no teu coração, para te fazer entender que vida cristã não se resume em você largar os hábitos lá de fora e entrar na igreja, ocupar essa linda cadeira e ficar aí louvando ao Senhor, tocando instrumento, se apresentando diante de Deus, glorificando ao Senhor e falando em mistério. Deus permitiu que aquela dificuldade viesse sobre eles, porque Deus queria chamar a atenção deles. A Bíblia diz, irmãos, que o objetivo primordial de Deus em permitir que aquela peste os assolasse foi que eles, irmãos, tinham acabado de sair de um momento de crise espiritual, como eu havia dito. A Bíblia diz que antes que Joás assumisse o reinado de Judá, a Bíblia diz que assumiu o reinado de Judá, se eu não estiver equivocado, uma mulher chamada Atalia. A Bíblia diz que ela era filha de Jezabel, uma mulher muito perversa. E ela assumiu o trono de forma meio que contrária, de forma que errada. Ela não tinha direito de assumir o trono. E a Bíblia diz que ela propôs matar todos os descendentes da família real. Segunda Reis, capítulo 11, fala sobre isso. Ela propôs matar todos os da linhagem da família real, porque ela queria assumir o trono de Judá. E a Bíblia diz que quando ela assume o trono de Judá, sendo uma mulher profana, iníqua, sem visão de Deus, a Bíblia diz que ela institui muitas coisas ruins no meio da nação. E a Bíblia diz que com isso o povo ficou meio que descrente. Com isso, o povo ficou, que nem dizem aí fora, meio que light, espiritual. O povo passou a não levar as coisas de Deus tão sério. Mas a Bíblia diz que Deus sempre tem um remanescente. A Bíblia diz que Deus levantou esse sacerdote Joiada, e ele percebe a maldade dessa rainha chamada Atalia, e ele percebe que essa mulher, aleluia, ela não tinha conseguido matar todos da linhagem daquela família real. A Bíblia diz que algumas mulheres esconderam um moço, um menino chamado Joás. E quando Joiada percebe isso, ele protege Joás, porque ele entende que aquela mulher assumiu o trono sem estar na vontade de Deus, e que ao seu tempo Deus abateria aquela mulher, e quem tinha que estar no trono, Deus iria colocar, porque Ele é o Senhor da obra. Então, nesse tempo em que a rainha Atalia, ela reinou sobre esta nação, ela contribuiu em muito para que o povo se misturasse e perdesse um pouco o senso espiritual, a visão de Deus, aleluia. Então, quando Deus anuncia essa peste, e essa peste vem sobre eles, é justamente para fazer eles entenderem que Deus não queria que eles tivessem uma vida superficial na presença do Senhor. É o que a cantora disse. Deus estava dizendo para eles: olha, eu não quero que vocês rasguem as vossas vestimentas, eu quero que de verdade vocês rasguem o vosso coração. Eu não quero que vocês removam os altares simplesmente por uma questão de ter medo de Deus. Eu não quero que vocês reparem o templo simplesmente porque o sacerdote tem lhes imposto isso. Vocês precisam abandonar essa frieza espiritual e essa indiferença, e vocês precisam fazer para Deus, não de qualquer maneira, mas vocês precisam fazer para Deus com todo o ímpeto e com todo o fervor que há em seus corações, que há sobre as suas vidas. Então, qual era o objetivo de Deus quando Deus lança a peste? Porque Deus tinha hábito de punir o povo e de chamar a atenção do povo por meio da adversidade. E Deus toca justamente onde? No ponto fraco deles. Eles viviam da agricultura, viviam da criação de animais, e os insetos devastando, aleluia, o fruto da terra. Consequentemente, os animais não teriam sustento, e consequentemente, os animais não tendo sustento, os animais morreriam, e morrendo os animais, o povo estaria perecendo, e o caos
ia se instalar naquela cidade, naquela nação. Então a Bíblia diz que o povo começa a buscar ao Senhor, e a Bíblia diz que Deus diz para Joel, no capítulo 2, acho que versículo 15: congregue todo o povo numa assembleia solene, e oriente o povo, que o que eles têm feito para mim é muito pouco, como Narabassuri, como Naragácia. O que eles têm feito para mim é muito pouco, e está no nível superficial. Eu não quero superficialidade na minha presença. Eu quero de verdade pessoas fervorosas, pessoas decididas por fazer a obra, não por uma questão de conveniências, mas porque a vontade de Deus fala mais alto nos seus corações. A Bíblia diz que eles começaram a reparar o templo, mas já viu aquele tipo de crente que ele faz a obra, mas muito que sem vontade de fazer? Já viu aquele tipo de crente que se propõe a fazer alguma coisa para Deus, mas você percebe na cara dele que não é bem isso que ele está querendo? Você percebe na vida de certas pessoas que elas são extremamente animadas para participar de reuniões, para participar de eventos como este, mas quando o Espírito de Deus fala ao coração dele: olha, meu filho, eu quero que tu tenha um compromisso mais afinado comigo. Olha, minha filha, eu quero que tu tenha uma vida mais constante comigo. Você vê que muitos argumentam: ah, pastor, ainda não é minha hora. Ah, pastor, eu ainda preciso receber de Deus muita coisa para que daí então eu me posicione. Sabe o que se chama isso? Indiferença espiritual. E o pecado de Judá diante da presença do Senhor era a sua indiferença espiritual. E Deus falou para o povo: vocês precisam fazer a minha vontade. E a Bíblia diz que o povo deixa bem claro para Joel: olha, estamos dispostos a buscar ao Senhor. Irmão, se você estiver disposto a entrar, a retomar, a redescobrir o primeiro amor, comece a abrir o teu coração aí no teu lugar. E comece a palestrar com Deus, porque essa mensagem é para que você redescubra a sua vida diante do Senhor. E se você tiver que ceder, se você tiver que abrir mão de alguma coisa, você vai abrir para a glória de Deus. Quem concorda, diga glória a Deus. A Bíblia diz que o povo foi a Joel, e a Bíblia diz que Deus orienta a Joel: não, você não vai começar a divertir, aleluia, ao povo. Você vai começar de cima. Você vai começar a divertir os sacerdotes, porque os sacerdotes ministram ao povo a minha presença. Então por eles a minha glória será derramada. Então, a começar pelos sacerdotes, eles precisam se posicionar diante da minha presença. E a Bíblia diz que Joel diz assim: olha, sacerdotes, Deus está falando para mim que o que vocês precisam fazer é se prostrar diante do Senhor, é derramar as suas vidas diante de Deus, porque daí Deus vai dar para vocês direção de como vocês precisam ministrar ao povo, para que o povo, aleluia, saia dessa maldição e experimente do favor de Deus sobre as suas vidas. E quando os sacerdotes começam a buscar, no capítulo 1, versículo 13, Deus se revela aos sacerdotes por meio do profeta. Olha, a primeira coisa que o povo precisa fazer para que eles redescubram o primeiro amor, eles precisam se humilhar diante da minha presença. Eles precisam se humilhar. Então nós entendemos que diante de uma situação difícil, a primeira coisa a fazer é humilhar. Aleluia, glória a Deus. Eles precisavam se humilhar, mas eles estavam acostumados, irmãos, a oferecer sacrifícios. E o sacrifício, aleluia, era um ato de humilhação. Mas sabe o que estava acontecendo? O povo estava pensando que o sacrifício em si mesmo agradava ao Senhor. Não era o sacrifício em si mesmo que agradava ao Senhor, mas o que agradava ao Senhor era o que os mobilizava, o que os movia a fazer o sacrifício. Meu irmão, o que agrada a Deus não é você estar na igreja de segunda a segunda. O que agrada a Deus, aleluia, não que eu seja contra, o que agrada a Deus não é você botar uma roupa comprida até o pé, não que eu seja contra. Mas sabe o que agrada a Deus? É o que te motiva a fazer todas essas coisas.
O que agrada a Deus é o que te motiva a fazer todas essas coisas. Se você vem à igreja de segunda a segunda, porque você não tem uma outra coisa a fazer, e você está aqui à espreita, atentando e observando a vida dos outros, esse sacrifício não agrada a Deus. Mas se o que te motiva a vir à igreja de segunda a segunda é porque você quer gozar de uma vida mais constante e mais abundante em Deus, permaneça nesse propósito, porque Deus vai te honrar em nome de Jesus Cristo. A primeira coisa que o povo precisava fazer era se humilhar na presença de Deus. Eles precisavam se humilhar. Irmão, sabe o que é humilhar? Esvaziar de si mesmo. E sabe qual é uma das maneiras que Deus usa para nos humilharmos diante de Deus? É Deus muitas das vezes contrariar-nos. Deus muitas das vezes nos contraria para que nos humilhemos diante dele. Quando Deus diz sim sempre para você, se todas as vezes que você vai a Deus, Deus diz amém, Deus diz sim, sabe o que vai acontecer? Naturalmente, você vai se tornar, aleluia, um pouco vaidoso e caprichoso no seu coração. Mas quando Deus diz não, sabe o que vai aflorar em você? O senso de dependência. Você vai começar a perceber que você não pode se apropriar disso. Você vai entender que você não pode ir acolá sem que Deus te oriente. E humilhar-se na presença de Deus é entender que você não pode fazer nada sem que esteja na cobertura espiritual do Senhor. Se você está aí com algum projeto, se você está aí com algum desejo, e você anseia em que Deus aprove, em que Deus te abençoe, lance esse projeto na presença do Senhor. Já que o Antônio falou de seminário, eu não sei se o Antônio vai lembrar, nós tivemos um professor de homilética, e ele falou que todas as vezes que ele fazia uma mensagem, aleluia, eu guardei isso, pastor Moisés Martins falava isso, todas as vezes que ele fazia uma mensagem, e que a mensagem, dentro da sua visão crítica e intelectual, que a mensagem estava pronta, ele disse para a gente, na sala de aula, que ele pegava aquela mensagem e colocava aquela mensagem na fornalha de Jeová, e ele pedia, Senhor, que essa mensagem permaneça, se essa mensagem for uma mensagem que vem do teu coração, porque se essa mensagem for uma mensagem que nasceu da minha própria vontade, que o fogo do teu Espírito venha a consumir esta mensagem. Irmão, eu sei que não gostamos de ser contrariados, mas como igreja precisamos entender o verdadeiro conceito de servo. E servo, ele se põe diante de Deus. Deus quer remover a peste. Se humilhe, se humilhe, se humilhe, porque é o primeiro passo para que você vença essa situação difícil. O segundo passo, capítulo 2, versículo 12, Deus diz para os sacerdotes, por intermédio de Joel, olha, depois de vocês se humilharem, vocês precisam se converter diante da minha presença. Aí nós vamos nos esbarrar em algo, mas pastor, se converter? Eu já me converti há tantos anos, eu já me converti há tantos anos. Então como é que vem Deus agora dizendo que eu preciso me converter? Sabe o que significa essa conversão? No livro de Joel, capítulo 2, versículo 12, uma retomada de posição. Ou seja, um direcionamento na presença do Senhor. O que Deus estava dizendo? Olha, até aqui vocês fizeram todas essas coisas segundo o seu próprio coração, mas hoje vocês precisam se converter. Ou seja, vocês precisam retomar as suas vidas em minha presença, para que o que prevaleça em seus corações seja o meu querer. Você já percebeu que o trem, a locomotiva, ela anda sobre os trilhos? Que lição eu posso tirar disso?
Todas as vezes que a locomotiva ela sai daquele trilho, a tendência é aquela locomotiva tombar. O que esses trilhos representam? Deus está colocando um trilho diante de você. E sabe o que esse trilho representa? Um direcionamento de Deus para a tua vida. Um direcionamento de Deus para a tua vida. Então o que Deus estava dizendo para eles? Olha, o que vocês têm feito até aqui não é suficiente. Então se convertam, redirecionem as suas vidas diante da minha presença. E você já viu, irmãos, que quando estamos no primeiro amor, a sede que arde no nosso coração é só uma: que a glória de Deus se manifeste em nós. Que Deus aprove a nossa vida diante da presença do Senhor. Que Deus dê sinais que evidencie que a glória e que a unção de Deus está sobre a nossa vida. O tempo vai passando e nós nos tornamos meio que metódicos. E nós acabamos, irmãos, saindo um pouco da direção de Deus e entrando no que tange a ser artificial. Existem muitos crentes que dão glória por dar. Existem muitos crentes que falam em mistério por falar. Existem muitos crentes que oram por orar. Mas hoje Deus quer redirecionar a sua vida para que você volte ao primeiro amor. Sabe qual é o desejo do meu coração nessa noite? Que o Espírito de Deus reacenda a chama dele no teu coração. E que todos os problemas não encontrem vez, não encontrem espaço na tua vida. Mas a minha oração é que essa chama do Espírito venha consumir todo o ritualismo, todo o tradicionalismo. E você nesta noite, sem se preocupar com quem está do teu lado, que você se derrame na presença de Deus. Deus fala comigo nessa noite: eu quero ser tocado pelo Senhor. A terceira coisa que Deus deu orientação ao profeta Joel, que o povo fizesse: vocês precisam se santificar diante da minha presença. Irmãos, a santidade parece que virou até um termo muito que corriqueiro, porque fala-se de santidade em quase todos os hinos, fala-se de santidade em quase todas as ministrações espontâneas. Mas eu, irmãos, particularmente falando, eu percebo que a santidade é o cúmulo de Deus. É um cúmulo de Deus a santidade. Porque o que é ser santo, irmãos? Aquele termo bem tradicional. Ser santo é ser separado. Mas você já viu que você aceita Jesus e o Senhor não te leva para Marte, o Senhor não te leva para Júpiter, o Senhor não te leva para outro planeta, Plutão. Você aceita Jesus e você permanece aqui nesse planeta. Por que a santidade, eu vejo que a santidade é meio que o cúmulo de Deus? Porque seria muito fácil para nós ser santo, nós nos entregarmos a Deus e de imediato Ele nos levar para a glória ou nos levar para um lugar completamente isolado. Não, você aceita Jesus e você continua no mesmo trabalho. Você aceita Jesus, você continua na mesma escola. Você aceita Jesus, você continua morando na mesma comunidade. Você aceita Jesus, quem era a tua família no passado continua sendo a tua família hoje. Então a santidade é um cúmulo. Sabe por quê, irmãos? Porque a santidade é um grande desafio. Sabe o que é a santidade, irmãos? É você fazer escolhas todo minuto. Santidade é você fazer escolhas a todo minuto. Sabe por quê? Porque dentro do ônibus, aleluia, pode haver uma situação que, se você não vigiar, você ali perde um pouco da sua santidade. No seu local de trabalho, se você não souber fazer escolhas no teu local de trabalho, você pode perder a sua santidade. Então a santidade é Deus te expor a todo momento a uma escolha. Eu estou diante da ira, e se eu quiser eu posso pecar agora. Mas santidade é você escolher: eu não vou irar, eu prefiro agradar ao Senhor. Santidade é você estar dentro do ônibus e de repente alguma coisa acontece, um pensamento vem e você pode, aleluia, querer dar vazão à sua carne. E santidade é você escolher: eu não vou dar vazão à minha carne hoje, porque eu quero ser santo. Então a santidade é uma escolha dia após dia. Então opte, calablassuri como naragácia.
Porque não adianta nada você dizer que é santo e quando o Senhor te expõe a uma situação de confronto, você não opta pela santidade. Você acaba se deixando levar pela fraqueza da sua carne. Aí todo mundo lê Romanos capítulo 7, acho que é Romanos 7 que fala sobre isso. Pastor, a carne é fraca. Sabe como é que é, né? Ninguém lê Romanos capítulo 8, versículo 2, que diz que o Espírito de Deus nos deu plenitude para que tenhamos domínio sobre a nossa carne e subjuguemos a nossa vontade. O primeiro amor é você entender que você precisa ser santo, e ser santo é você fazer escolhas. Olebacalabácia. Talvez você está diante de alguma situação embaraçosa e o Senhor está dizendo: meu filho, você precisa escolher. Talvez você está diante de alguma situação difícil e você precisa escolher mais Deus, mais Deus, mais Deus. Esse era o problema do povo de Judá. A indiferença, sempre argumentando com Deus. Para de argumentar, se posicione na presença do Senhor e deixa a glória de Deus abundar sobre a sua vida. Depois que o povo se humilha, se converte, se santifica, vamos correr um pouco para a gente encerrar. Capítulo 2, versículo 18, o Senhor diz para Joel: eu me compadeci do vosso sacrifício. Em outras palavras, percebo que o vosso sacrifício tem chegado a mim, e tudo que as pestes devastaram, tudo que as pestes destruíram, eu vou trazer restituição, eu vou trazer portas abertas. Aí o Senhor deixa bem claro, a segunda parte dessa mensagem, aí o Senhor deixa bem claro: eu vou trazer o trigo que o gafanhoto devastou, eu vou trazer o mosto que o gafanhoto devastou, e eu vou trazer o azeite. Sabe o que o trigo representa? O trigo é a matéria-prima para o povo de Judá, porque quase tudo gerava em torno do trigo. Louvado seja Deus. Então eu entendo que quando o gafanhoto devasta e eles perdem a provisão material, o que eu percebo? Que um grande desequilíbrio econômico se instalou naquela nação, tudo por causa da peste. Mas a Bíblia diz que o povo se arrepende, e o Senhor diz: eu trago abundância de trigo. Ou seja, o trigo também prefigura a palavra do Senhor. Sabe o que Deus estava dizendo? Ao vocês terem se humilhado, eu estou tirando o mal e estou liberando o meu favor. A primeira coisa que eu vou enviar é o trigo sobre as suas vidas. Deus está enviando o trigo sobre a tua vida, que representa a abundância da palavra, mas também que representa a bênção dele sobre os teus negócios de cunho material. Como Narahácia, começa a colocar aí os teus negócios de cunho material na mão do Senhor, porque assim como houve abundância de trigo, Deus está dizendo: as portas estão abertas, creia em nome de Jesus. Deus falou: eu vou trazer abundância de mosto. Atos dos Apóstolos capítulo 2 diz que quando o povo foi cheio do Espírito Santo, eles ficaram meio que embriagados, uma alegria que o povo de fora não conseguiu entender e explicar. Quando Deus diz no tempo do profeta Joel que Deus enviaria abundância de mosto, Deus estava dizendo: a peste tirou de vocês a paz, a peste tirou de vocês a tranquilidade, a peste tirou de vocês o equilíbrio em todas as áreas de suas vidas, mas pelo meu favor eu estou enviando mosto. Ou seja, a alegria que o adversário tirou, eu estou trazendo novamente para você. Se você perdeu o primeiro amor e com isso você perdeu a alegria da salvação, receba mosto em nome de Jesus. Receba mosto em nome de Jesus. Receba mosto em nome de Jesus, para que você retome a sua vida e volte a se alegrar na presença do Senhor. Levante as tuas mãos e comece a glorificar a Deus. Comece a se alegrar na presença do Senhor.
como Narabashuri cantarácia. Você pode dar glória, você pode exaltar a Deus, desde que essa motivação seja de verdade louvar ao Senhor. Levante as mãos e glorifique a Deus, porque Deus está aqui, e a sua glória, eu creio, está sendo derramada sobre nós. Eu preciso, Senhor. O Senhor diz: olha, com o mosto eu vou trazer abundância de azeite. O azeite não era derramado sobre qualquer um, era derramado sobre os reis, era derramado sobre os profetas, era derramado sobre os sacerdotes. O azeite, ele caracterizava o chamado, a unção do Senhor sobre a vida de um homem. Quando Deus diz para Judá que estava derramando o azeite sobre eles, sabe o que Deus estava querendo dizer? Eu não perdi a visão de vocês. Vocês continuam sendo nação eleita. Vocês continuam sendo povo escolhido. Vocês continuam sendo sacerdócio real. Hoje eu não vejo, mas eu creio que a olaria de Deus se instalou neste lugar. Olha, Deus derramando azeite sobre o teu casamento, sobre a tua família, sobre a tua vida. Você estava meio que sem graça espiritual, porque a peste assolou a tua vida, se instalou na tua família, e você não consegue entender o porquê dessa tormenta, o porquê deste vento. Olha Deus dizendo: me busque, me busque, me busque, porque eu quero me revelar a ti. Deus quer se revelar a você, meu irmão. Nabashuri como manarabacaia. Deixa Deus se revelar a você nessa noite. Eu sei que essa festa já vem se seguindo desde dias atrás. E eu sei que em cada ministração, em cada culto, houve um mover. E hoje não será diferente. Deus preparou um banquete para você, e você não pode ficar distraído e nem despercebido. Senta-se junto a esta mesa, porque entre você e esta pessoa linda que está do teu lado, existe um varão com a mão furada, e este varão se chama Jesus Cristo de Nazaré. Você quer cura? Toque nele. Você quer libertação? Toque nele. Você quer avivamento? Toque, toque, toque nele. Darabasuri de bacalabaia. Toque no Senhor nessa noite, fique à vontade. Essa casa é a casa de Deus, essa casa é a casa do Senhor. Aqui você pode dar lugar ao Espírito. Retome a tua vida em Deus. Volte até aquela liberdade que você tinha para falar em mistério, para profetizar, para entregar a visão, para orar e os enfermos serem curados. Talvez o tempo passou e você se tornou meio cético. O ceticismo, irmãos, é a característica de alguém que perdeu o primeiro amor. Porque o cético é aquele que duvida de tudo. Ele está sempre querendo especular, fazendo crítica. Não, abaixa as armas. Cantarabassuri como naragácia. Abaixa as armas nessa noite e diga: Deus, eu vim para uma reunião com o Senhor. Eu não vim para uma reunião na Igreja Redenção Cristã. Eu vim para uma reunião com o Senhor. Então, Senhor, chega até mim, porque eu preciso falar contigo. E está aqui o meu ouvido aguçado para ouvir e para receber o que tu tens a ministrar ao meu coração. Independente de você ser velho na igreja ou jovem, Deus está dizendo: eu quero falar contigo. Eu quero falar contigo, homem. Eu quero falar contigo, mulher. Senhor, faça como Samuel. Fala, fala. Eu quero ouvir a tua voz. Eu quero ouvir a tua voz, Senhor. Eu quero ouvir a tua voz. Eu quero ouvir a tua voz.
Oh, não perca o senso de dependência. Não perca o senso de dependência. Sinta a presença de Deus nesta noite. Sinta a presença de Deus nessa noite. Mais alguns minutos. A Bíblia diz que essa foi a primeira parte da providência de Deus. Essa foi a primeira parte da providência de Deus. E a segunda parte, somente mais alguns minutos. A segunda parte está relatada no versículo 28 do capítulo 2. Você sabia, irmãos, que Joel, teologicamente falando, é o profeta do Espírito Santo? Você pode dar glória a Deus por isso? Você é o profeta. A Bíblia diz que Joel, ele também é visto como um profeta apocalíptico, porque os 3 capítulos de Joel, principalmente o 3º capítulo, ele faz alusão da vinda do Senhor. Oh, irmãos, prega-se sobre tanta coisa e pouco se fala sobre a vinda de Deus. Mas você precisa estar preparado para a vinda do Senhor. Oh, e sabe qual é o objetivo de Deus levantando, te posicionando a levantar um altar ao Senhor? Porque você precisa estar preparado para esse grande dia. Israel estava se preparando, mas muito que devagarzinho. E aquela lenteza estava incomodando ao Senhor. E Deus permitiu aquele vento para que eles se tornassem tocha na presença do Deus Todo-Poderoso. Deus permitiu aquela dificuldade para que eles se tornassem uma brasa. Como Deus disse para Israel: tu és um tição tirado do fogo. Você precisa ser uma brasa diante do Senhor. Versículo 28 diz assim: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Olha que coisa linda, irmãos. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos. Os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. Você pode dar um glória a Deus bem alto? Diga assim comigo: seja bem-vindo, Espírito Santo. Mais uma vez, seja bem-vindo, Espírito Santo. Oh, seja bem-vindo, Espírito Santo. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Entra por esta porta. Entra pelo nosso coração. Vai limpando como águas que descem do altar de Deus. E torna esse crente fervoroso na tua presença. A Bíblia diz que ele derramaria sobre toda a carne. Sabe o que isso fala? A abundância dessa manifestação. O Espírito Santo no Velho Testamento, ele se manifestava para o que era útil. Mas Joel, ele faz alusão e profere algo que acontece em nossos tempos. Se deu início ali em Atos dos Apóstolos capítulo 2. Ou seja, o Espírito não será derramado sobre uns especificamente para uma obra. Não, o Espírito de Deus seria derramado sobre toda a carne. Sabe o que representa isso? Significa que no Velho Testamento o Espírito, entenda-me para você não pensar que eu estou ferindo a santidade do Espírito Santo. É como se no Velho Testamento o Espírito Santo fosse esta porção. Porque o varão que colocou um copo d'água aqui, muito sabiamente, ele me limitou a este copo d'água. Concorda? É como se o Espírito Santo fosse assim no Velho Testamento, limitado para um fim específico. Mas sabe como é o Espírito Santo do Novo Testamento? Como uma cachoeira de poder.
É como se houvesse uma cachoeira de muitas águas, e todas as vezes que você sentisse necessidade, você ia lá e mergulhava nesse mover do Espírito Santo. Quando o Senhor diz a abundância dessa manifestação, isso significa que todas as vezes que você sentir necessidade de buscar o Espírito Santo, mergulhe neste rio do Espírito Santo. É por isso, irmãos, que eu respeito aquele irmão que é muito fervoroso. É por isso que eu respeito aquele irmão que tem gente que diz que ele é fanático. Irmãos, ele tem sede de Deus. Então, se ele quer se mergulhar, ele é meio olhudo, louvado seja Deus, ele gosta de mergulhar neste ribeiro de águas, quantas vezes ele julgar necessário, glória a Deus por isso. Então entenda, que se teu irmão dá glória a Deus baixo, ele se sacia com este glória. Se aquele irmão que está do teu lado dá glória alto, ele sente essa necessidade. Irmão, seja tu fervoroso, seja tu abundante, está livre, o Espírito de Deus, Ele está aqui, não existe condicionamento, não existe limitação, Ele está aqui, com as suas asas abertas, como uma águia, querendo voar sobre a sua vida, e te encher, te encher, te encher, te encher, te encher. Abundância dessa manifestação, abundância dessa manifestação. Diz que Ele derramaria sobre toda a carne. Aleluia, abundância dessa manifestação. Em decorrência dessa manifestação, olha o que aconteceria. E isso precisa acontecer em nossos tempos. E eu sei que acontece aqui nessa igreja. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Glória a Deus. Amém. Os vossos velhos terão sonhos. Velho, à luz da Bíblia, nem sempre significa aquele irmão que passou dos 80. Velho, em alguns textos, é o mesmo que ancião, que significa maduro. Quantas pessoas maduras aqui no Evangelho? Maduras porque já tem uma estrada, já tem uma caminhada. E muitas das vezes, irmãos, deixamos de sonhar, porque o tempo passa e as dificuldades vão nos desgastando e nós perdemos um pouco o desejo por sonhar. Com essa manifestação do Espírito Santo, o Senhor está dizendo: você precisa voltar a sonhar. Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. Para fechar, diz: os vossos jovens terão visões. Eu quero, em nome de Jesus Cristo, fazer uma oração por você. Irmãos, feche os seus olhos por um momento, se for possível. Eu quero que você pense no que foi falado nessa mensagem. Eu falei aqui sobre levantar um altar ao Senhor. Eu falei aqui sobre voltar ao primeiro amor. As dificuldades fazem parte da nossa vida. Irmãos, tem coisas que são inevitáveis. A Bíblia diz que a chuva ela cai sobre os justos e cai sobre os injustos. Deus hoje quer te livrar desta vida medíocre, que talvez te leva a olhar para baixo, ou talvez te leva a ser meio que matemático, articulista. Deus quer nessa noite dizer para você que você precisa se humilhar. Começa a descer os degraus da humilhação aí. Começa a descer os degraus da humilhação aí.
Começa a entregar a chave da tua vida na mão do Senhor. Deus, eu quero converter-me, eu quero voltar às primeiras obras, eu quero redirecionar a minha vida diante de Ti. Senhor, eu entendo que o fogo, ele arderá sobre o altar continuamente e não se apagará, e eu quero me converter para que isso aconteça. Santidade ao Senhor. Senhor, eu estou diante de um desafio. Tu sabe que Satanás tem me tentado e ele tem colocado diante dos meus olhos muitas coisas ruins. A Bíblia diz que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo terá luz. Se os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo andará em treva. Então hoje coloque-se em Deus. E agora é a hora do resgate. Como Narabassuri, como Naragábia. É a hora do resgate agora. Oh, é a hora do resgate. É a hora da restituição. Você retomar o que você perdeu. Talvez o fego do machado caiu. Hoje ele vai flutuar. Talvez você perdeu a visão do livramento. Deus vai abrir os teus olhos como abriu os olhos de Geazi. Talvez você está meio que vacilante, não acreditando que a provisão vem do Senhor hoje. Cantarabassuri como nasce. Que visão linda que o Senhor está me mostrando nessa hora. O Senhor está me mostrando como se fosse um sol sobre esta igreja. Olebrassuri como manto darabassarabacalabrassarabacaia. Olebassuri cantarábia. Peça discernimento ao Senhor. É como se existisse um sol sobre a nossa cabeça, calaçábia. Já viu? Ole cantarábia. Quando as nuvens, elas tornam o céu meio que sombrio. Ou talvez assim estava a sua vida. Mas contempla aí esse sol da justiça. Contempla aí esse sol da providência. Contempla aí esse sol. Você estava num freezer espiritual, numa geladeira. Você está começando a derreter. Começa a dar glória a Deus. Começa a derreter. Não fica de boca calada não. Começa a glorificar ao Senhor. Começa a derreter. Começa a derreter com o fervor e com o calor que irradia deste sol. Narabashuriere que adabasi derebarabarabas. O que lebrashuribanturiemana yarabadaraba shkemanturiemenereba alabarabaraba olebakarabashuri yadabatu yebaba yararabalabalaba shkeba arabasui edereba kiasi dereba alabasirebaba narabachuri ebikanarabi araba Aribasiribanarabas. Oh, receba e restituir-vos-ei os anos consumidos pelo gafanhoto, pela locusta, pelo pulgão. Sinta aí o cumprimento deste varão. 1000 está caindo ao teu lado, 10.000 à tua direita, e Deus está se levantando com mão forte para dizer: pelejarão contra ti. Deus está abrindo portas nesta noite. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, diz o Senhor. Filhas, profetizem em nome do Senhor. Filhas, profetizem em nome do Senhor. Filhos, profetizem em nome do Senhor. Ministério, anciãos, velhos, tenham sonhos. Tenham sonhos, tenham sonhos, tenham sonhos, tenham sonhos. Jovens, 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 tenham visões, assim diz o Senhor. Olha aí esse altar que está sendo erguido ao Senhor nessa noite.
Contempla aí pelos olhos espirituais esse altar que está sendo erguido ao Senhor. Olha aí, Deus repaginando a tua vida. Jeová é Deus, Jeová é Deus, Jeová é Deus. Quem é como nosso Deus? Olha esse altar sendo erguido aí. O cantaraba suri cantarábia. Senhor, Abraão teve Isaque. Senhor, o que tenho? O que tenho eu para colocar sobre esse altar? O que tenho eu para colocar sobre este altar? Sabe o que Deus está dizendo? Devote a tua vida. Devote a tua vida. Dê a mão à pessoa que está no teu lado e nós vamos orar. Oh, se deixar a gente fica aqui direto. Como Narabassuri quem lebasse. O debaixo cantarábia. A presença de Deus é como uma fonte, irmãos. Irmãos, é como uma fonte transbordante. Ela não se cessa. Quanto mais você busca, mais você recebe. Quanto mais você bate na porta, a porta se abre. Então é mediante o que você propor ao Senhor. Oh, como águas que descem do trono de Deus, descem sobre este lugar, Senhor. Desce sobre este lugar, Senhor. Desce sobre este lugar, Senhor. Desce, Deus. Desce, Deus. Desce, Deus. Arabaxuriedeba calabaia. Nós queremos abrir mão daquilo que não é teu. Nós queremos abrir mão daquilo que tem feito parte da nossa vida, mas que não te agrada. Eis-me aqui, Senhor. Pai, eu quero colocar este povo na tua mão. Eu sei que diante de muitas pessoas aqui nessa noite existe uma grande barreira. Eu sei que diante de muitas pessoas nesta noite há um grande gigante. Como vencer esse gigante? Usando uma armadura. Como vencer a este gigante? Usando a minha altivez e a minha prepotência? Não. Pegue aí uma funda, cantaraba suri derebashi cantarás. Que é debase derebanturi alabacalabas. No mundo espiritual, pega aí uma funda, pega aí uma pedra, a pedra que os edificadores rejeitaram, a pedra principal da esquina. Irmãos, é um ato de fé. Você que está em uma situação difícil, pega essa pedra, arremesse essa pedra contra esse gigante. Arremesse essa pedra contra esse gigante. Ele está caindo. Ele está caindo. Ele está caindo. Espírito do vício, espírito da prostituição, espírito da mentira, espírito do adultério, espírito do engano, caiu. 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 Caiu em nome do Senhor. Cantarabaxi, cantaraba. Pega a espada do Espírito. Pega a espada. Pega a espada no mundo espiritual. Pega a espada. Corta a cabeça desse gigante. Corta a cabeça desse gigante. Para quê, pastor? Para que ele não mais se levante sobre a sua vida. Para que ele não mais arquitete e nem prevaleça sobre a tua vida. Em nome de Jesus Cristo. Senhor, derrubamos o gigante. Mas assim como no tempo de Pentecostes, Senhor, está aqui esse cenáculo. 120 pessoas aproximadamente clamaram ao Senhor. Tinham lá as suas divergências, tinham lá as suas diferenças, mas eles tinham algo em comum: sede de Deus,
Sede de Deus. Você tem sede? Como uma água. Beba, 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 beba. Terebachuri como Naragábia. O Espírito Santo, ele não está sendo medido por este copo. Não, 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 não. Mergulhe aí nessa profundidade de Deus. Senhor, dá visões aqui, Senhor. Dá visões aqui, Senhor. Usa em profecia, dá revelação, dá cânticos espirituais. Agora, batiza com o Espírito Santo. Batiza com o Espírito Santo essa pessoa que está no glória a Deus há muito tempo. Essa pessoa que está no glória a Deus há muito tempo. Receba línguas espirituais. Olebachuri como Naragábia, como fogo que desce do céu. Recebe essas línguas que vêm do céu sobre a tua vida. Seja impactado pelo poder do Senhor. Sê tu batizado com o Espírito Santo. Sê tu batizado com o Espírito Santo. Senhor, que nessa hora o enfermo seja curado. Que nessa hora o enfermo seja curado. E a causa, por mais difícil que ela seja, colocamos em tuas mãos. A causa, por mais difícil que ela seja, colocamos em tuas mãos. E a vitória é nossa, em nome de Jesus. Largue a mão do teu irmão. Celebre a Deus com as suas palmas bem forte. Obrigado. Obrigado, Deus. Vem, vem, vem. Derrama, derrama. Shekinah, Shekinah. Shekinah, Senhor. Oh. Que Deus possa te abençoar, meu amado. E que Deus possa ter tocado no teu coração. Oh, eu quero agradecer a minha oportunidade